queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 6 de outubro. Nós queremos agradecer a presença dos que estão aqui e também aqueles que nos assistem pelas nossas mídias sociais. Nós gostaríamos de pedir para que os irmãos que estão um pouquinho mais lá atrás, que se chegassem um pouquinho mais à frente. E eu vou pedir para que, nesse momento, a irmã Natalina ore agradecendo a Deus pelo nosso domingo, por mais uma EBD que estaremos iniciando, e também pelo nosso professor, que será o pastor Genival. Querido Deus, amado Pai, diante de Ti estamos agradecidos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, nesta casa de oração, nessa casa de ensino, aonde aprendemos da Tua palavra. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a escola bíblica, aonde aprendemos, aonde podemos falar de Ti, aonde podemos aprender mais de Ti a cada dia. Coloco a vida de cada aluno da EBD em Tuas mãos. Dá-nos sempre, Senhor, essa vontade de estar nesta maior escola do mundo. Toma, Senhor, em Tuas mãos, pastor Genival, que vai estar trazendo para nós, Senhor, a lição, os ensinamentos desta lição. Abençoe, Senhor, aqueles que também trabalharam na execução, Senhor, desta revista e das demais revistas que temos, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Obrigado por tudo, seja conosco durante este dia. Recebe, Senhor, nosso louvor e nossa adoração com um cheiro suave. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Nós passamos a palavra ao pastor Genival, que tem a responsabilidade, de nos transmitir os ensinamentos da revista, que tem como título "E todos os anjos o adorem". O texto base está em Hebreus 1, de 1 a 4. Então, que Deus o abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia também àqueles que estão nos assistindo ou vão assistir posteriormente. É com alegria que nós estamos aqui hoje para lecionar sobre esta primeira lição dessa nova literatura, revista Palavra e Vida, que é uma revista da nossa Convenção Batista Fluminense. E nós temos aqui como tema: "E todos os anjos o adorem". Está baseada esta lição e todas as demais na carta aos Hebreus, uma carta tremendamente importante para o cristianismo, e vamos falar aqui durante todo esse trimestre sobre estas lições, não é? Nós temos como autor o pastor Alonso Colares, pastor da Igreja Batista em Anápolis, Goiás, e foi também aqui do Rio de Janeiro, mas agora está em Goiânia, está em Anápolis, Goiás, e escreveu essas lições para nós, e nós vamos perceber o quão importantes são essas lições para a nossa vida. Eu quero, antes de mais nada, ler o que está em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que é o nosso texto base para a lição desta manhã. Lembrando aos irmãos que aqueles que, porventura, não têm a revista física, se quiserem, pode baixar a revista no site da Convenção Batista Fluminense. É só entrar aí no site ou procurar no Google, Palavra e Vida, 4º trimestre, que você vai achar, faz o download e você tem então no celular, ou no computador, ou no tablet, seja qual for aí a parte
tecnológica, né, que você tenha. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, e que diz assim, a minha versão: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos. Assim, obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Hebreus, do verso 1 ao verso 4. Quem teve a oportunidade de fazer a leitura diária, se alguém não fez ainda, é bom que faça durante essa semana, já também com a leitura diária da semana que vem, porque tem muito a ver com toda a lição. Então o autor da revista vai fazer aqui menção também desses outros textos que foram textos dedicados à leitura diária da semana. Uma palavra que também quero deixar aqui como introdução é essa designação Hebreus, né? Nós vamos encontrar 3 palavras ou 3 designações para o mesmo povo, que são os hebreus, os israelitas e os judeus. Então alguém pode pensar que são povos diferentes, mas na verdade é o mesmo povo. Só aí é uma questão de tempo, em épocas, e também uma questão de cultura. Por isso que essas 3 designações, mas no entanto é para o mesmo povo. O termo hebreu, este termo ele é usado para descrever o antigo povo semita, nômade, a partir de Abraão, dos patriarcas. A origem hebreus remonta à Mesopotâmia, onde viviam os clãs liderados então pelos patriarcas, lá por volta de 1800 a 2000 a.C., que eles migraram para a região da Palestina. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia, mas hoje nós sabemos que ele fixou residência na Palestina. O termo hebreus, ele quer dizer vindo do outro lado do rio. Esse é o termo hebreus, que o povo também ficou conhecido como esse nome, hebreus. A outra designação chamada israelita, o nome israelita deriva de Israel, que foi o nome dado a Jacó. Irmãos, lembram que Jacó lutou com o anjo, né? E depois dessa luta com o anjo, Deus troca o nome de Jacó para Israel. Então, a partir daí, o povo ficou conhecido como israelitas, porque foram os 12 filhos e as 12 tribos de Israel. E por último, a nomenclatura judeus, de onde vieram os judeus. Quando o povo de Israel foi feito cativo na Babilônia, e depois que terminou esse cativeiro, que durou 70 anos, o povo volta para Judá, pelo menos a grande maioria volta, alguns ficaram, mas a grande maioria volta para a terra de Judá, e então esses israelitas, eles ficaram conhecidos como judeus, por causa dessa região de Judá. E judeus também designa até hoje aqueles que ainda
seguem essa religião judaica. Então, judeus, aqueles que são da religião judaica que a gente tem ainda hoje. Ontem, por exemplo, nós ficamos sabendo que muitos judeus, nessa guerra agora entre Israel e o Líbano, muitos judeus já se converteram. Quem esteve ontem aqui pôde ver o testemunho de que muitos judeus estão se convertendo em razão desse movimento, dessas guerras que têm acontecido, tem servido para os judeus se converterem ao cristianismo. Então, hebreus, israelitas ou judeus é o mesmo povo, só mudou o nome por causa do tempo, das épocas e também uma questão cultural. Só para a gente se situar aqui nessa questão dos hebreus. Falando sobre a revista, nós temos aí na introdução algumas coisas que gostaria de mencionar e de ler para os irmãos. Eu não vou ler tudo, naturalmente. Primeiro é sobre o objetivo desta lição. O autor diz assim: o objetivo é apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus, superior aos anjos e central para a fé cristã, encorajando a perseverança na nova aliança por meio dele. Então é bom a gente frisar, lembrar que a mensagem hoje, a pregação hoje, ela deve sempre mostrar Jesus Cristo como o centro da nossa vida e do cristianismo, naturalmente, né? A religião que a gente precisa, se a gente chamar de religião, se a gente chamar de religião, a gente precisa mostrar Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é a nossa religião, eu diria assim, porque se tirarmos Jesus da pregação, da mensagem, da nossa vida, nós nos tornamos um religioso como qualquer outro. Então, o que a carta aos Hebreus quer mostrar é a centralidade, é a importância, é a superioridade que Jesus tinha e tem até mesmo sobre os anjos. Porque naquela ocasião havia lá um grupo que pensava que Jesus fosse apenas mais um homem, mais um profeta, e o que a carta aos Hebreus quer mostrar é que Jesus não era somente homem, era também Deus, e que foi feito superior até mesmo aos anjos. Então, é bom a gente dizer isso para que a igreja hoje foque a sua palavra, a sua mensagem, a sua vida em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas que nós temos hoje. Deve ser assim. Mesmo quando nós pregamos uma mensagem no Antigo Testamento, sempre essa mensagem precisa ser levada a Cristo. Se não for, alguma coisa está fora do contexto bíblico. É isso que nós vamos aprender aqui. Um pouquinho mais à frente, diz assim, já no segundo parágrafo aí, essas palavras registradas no Evangelho de Lucas parecem expressar bem o conteúdo da carta aos Hebreus. Por isso, desejamos encorajar você a refletir sobre a relevância da pessoa de Cristo e de sua obra para a salvação. O que é isso? O que foi falado em Lucas, né? Está um pouquinho antes, diz assim, Lucas 24, do 26 a 27, diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, aqui nós percebemos que toda a Escritura aponta para Jesus, aponta para o Cristo. E a gente tem muitas profecias lá nos profetas, né? E em todo o Velho Testamento falando sobre o Messias. Gostaria também de mencionar com vocês aqui o ponto 1. Vamos ao ponto 1, que fala sobre o autor e a data. Bem, fica aqui uma pergunta, né? O autor menciona, mas
afinal, quem escreveu a carta aos Hebreus? Os irmãos vão perceber que todas as outras cartas têm os seus autores, né? Paulo escreveu várias cartas, tem algumas cartas chamadas cartas universais, que não foram escritas a pessoas diretamente, mas a carta aos Hebreus, ela não tem uma autoria, não há uma autoria, não há um nome. Alguns supõem que tenha sido Paulo, mas não há essa certeza. Essa é uma pergunta antiga que remonta ao 3º século depois de Cristo. Nos tempos antigos, alguns atribuíram a autoria da carta ao apóstolo Paulo, outros atribuíram a Barnabé, mas ainda outros indicavam que poderia ter sido Lucas ou até mesmo Apolo. Mas não há nenhuma certeza, não é? Não há nenhuma certeza. Adiantando um pouco, segundo estudiosos, a forma da escrita aos Hebreus sugere um autor com uma forte erudição e domínio do idioma grego. Todavia, isso tudo é mera especulação. E, na verdade, somente Deus e os destinatários primeiros da carta tinham ciência sobre a sua autoria. Então, fica claro de que nós não sabemos quem é ou quem foi o autor da carta aos Hebreus. Então, alguns supõem que foi Paulo, outros que foram Lucas, Barnabé ou até mesmo Apolo. Nós vamos ver a importância dessa carta para nós, mas qualquer menção ou qualquer afirmação de quem escreveu é pura especulação. A única coisa que vale a pena mencionar, como falou aqui o autor da lição, é que não foi uma pessoa despreparada quem escreveu. Foi alguém que tinha erudição, alguém que sabia escrever, sabia a cultura, alguém que conhecia a história, não é? Conhecia o povo de Deus e com muita propriedade fala a respeito de Jesus Cristo, que foi e que é superior aos anjos. Seguindo, evidentemente, a respeito da autoria ser a nós desconhecida, não se trata de uma carta anônima, ou de que o autor não desejasse ter seu nome revelado para outras pessoas. Parece óbvio que os irmãos destinatários da carta sabiam quem era o autor. Por exemplo, no capítulo 13, verso 19, o autor pede aos irmãos que orem com insistência para que ele lhe seja restituído o mais depressa possível. Podemos perceber também que Timóteo, provavelmente o companheiro de jornada de Paulo, era conhecido tanto pelo autor como pela igreja, de modo que, em breve, e se fosse possível, o autor iria vê-los em sua companhia. Paulo faz aqui uma menção a alguém que estaria próximo dele e que estaria também fazendo visita a Timóteo. É possível também que Timóteo conhecesse, mas para nós, ficou desconhecido o autor da carta aos Hebreus. Ele diz aqui, não foi uma carta anônima, não era anônima, alguém sabia quem foi, mas, no entanto, não ficou para nós isso registrado. Creio que tenha sido a direção do Espírito Santo, condução do Espírito Santo. Por que isso aconteceu, a gente não sabe, mas a verdade é que é uma carta importante para todos nós. Uma coisa que também gostaria de dizer, de informar os irmãos, que naquela época, na época da igreja primitiva, no início e até um pouco depois, muitas outras cartas também circulavam entre as igrejas, tá certo? É bom a gente dizer isso. Muitas outras cartas circulavam entre as igrejas.
cartas que não foram colocadas nesse compêndio de livros que nós conhecemos, porque foram considerados, né, mais tarde, cartas não inspiradas, livros não inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Então veja, por exemplo, que a Bíblia adotada pela Igreja Católica tem outros livros, mais outros livros, chamados livros apócrifos, que nós não temos aqui na nossa. Então outros livros, outras literaturas existiam naquela época, circulavam entre as igrejas, mas as que nós conhecemos aqui, que ficaram para nós, aceita pelo cristianismo, pelos evangélicos, foram cartas que foram consideradas inspiradas, e elas estão aqui, tá certo? Hebreus, embora não tenha a sua autoria, não tenha um nome para ser o autor, mas não foi uma carta anônima, e pelo seu conteúdo, né, pelos seus escritos, pela sua forma, então foi considerado naquela época uma carta inspirada, um livro inspirado, e está aqui entre nós. Quanto à data em que a carta for escrita, a própria menção a Timóteo no final do capítulo 13 é uma evidência de que os destinatários a receberam ainda no tempo dos apóstolos. Outra evidência sugere que foi antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pois o autor faz menção aos sacrifícios da antiga aliança e em grande parte da carta, entretanto, não menciona os acontecimentos cruciais da história dos judeus, a destruição do Templo de Jerusalém, o que sugere que os sacrifícios de animais no templo, conforme descrito no Antigo Testamento, ainda poderiam ser uma realidade no tempo em que a carta foi escrita. Veja, a igreja, ela foi instituída, não é, por Jesus Cristo, a partir dos apóstolos, mais precisamente a partir do Pentecostes. E essa igreja, ela foi crescendo. Os irmãos lembram que somente numa mensagem de Pedro, 3.000 almas se converteram, né? Depois, num outro momento, uma outra mensagem, os irmãos vão ver lá no livro de Atos, cerca de 5.000 almas também se converteram. E a partir daí veio a perseguição. Quando o governo percebe o crescimento da igreja, começa a perseguir a igreja. E esses cristãos, então, eles se dispersam por muitos lugares. Alguns até alguns comentaristas dizem que essa perseguição, ela não foi casual. Essa perseguição, ela foi providência de Deus para que os cristãos se espalhassem pelo mundo, né? Ontem nós ouvimos aqui um testemunho da missionária que trabalha nessa região de guerra da Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia é um dos países que tem muitos cristãos, né? E muitos ucranianos saíram da Ucrânia por causa da guerra e foram para a Alemanha. E mais de 400 igrejas já foram criadas na Alemanha. Igrejas foram criadas pelos ucranianos já, nesse tempo. Então veja que a gente tem muito medo dessa perseguição, né? Mas a perseguição, ela pode ser um instrumento de Deus para que o Evangelho se espalhe pelo mundo. Porque às vezes nós ficamos sentados, né, no nosso banco, quieto, mas quando vem a perseguição, quando vem às vezes os problemas, a gente vai perceber que o Evangelho vai se espalhar pelo mundo afora. Então, eu penso que é providência divina. E isso aconteceu com o povo naquela ocasião.
Mas ainda no templo de Jerusalém, ali ainda ficaram alguns sacrifícios, né? Algumas pessoas ainda se sacrificavam. Alguns ali ainda achavam que Abraão era mais importante do que Jesus. Outros achavam que os anjos também eram mais importantes do que Jesus. Então, a escrita aos Hebreus, a carta aos Hebreus, é mostrando para aquele povo que ainda preservava uma tradição, ou um tradicionalismo, ou uma compreensão da velha aliança. A carta aos Hebreus mostra que a velha aliança era velha, passada. Agora havia uma outra aliança. Por isso, meus irmãos, eu disse no início que toda mensagem precisa sempre apontar para Jesus. Mesmo quando nós pregamos no Antigo Testamento, a centralidade da mensagem deve ser Jesus. Porque para nós hoje, o Antigo Testamento, sim, é uma referência, obrigado. É uma referência para nós hoje. A Bíblia, o Velho Testamento tem a importância histórica, não é? E a gente aprende muita coisa boa, mas a referência para nós hoje é o Novo Testamento. Por que nós temos então o Antigo? Nós temos o Antigo porque o Antigo aponta para o Novo. A gente nunca compreenderia o Novo Testamento se a gente não conhecesse o Velho, ou o Antigo. Eu prefiro chamar de Antigo em vez de Velho. Então, eu penso, irmãos, que vejo que a gente precisa hoje centralizar a nossa vida para Jesus Cristo, tá certo? Vamos ao item 2. O que podemos esperar na carta aos Hebreus, né? Ora, o propósito da carta é encorajar aos irmãos a permanecerem firmes na fé e sobre os perigos de abandoná-la. Então esse é o objetivo, esse é o propósito. Veja, meus irmãos, que a igreja naquela época, como disse, é uma igreja que era perseguida. Muitos cristãos eram mortos. E é possível que muitos até quisessem ou intencionassem abandonar a sua fé. Então é isso que a carta aos Hebreus incentiva. Foi escrita ela para incentivar as pessoas a não abandonarem a sua fé. Ao longo de toda a carta, o autor expressa essa preocupação em relação aos irmãos hebreus. Nesse sentido, a carta é uma linda sustentação da eficácia da obra de Cristo e da promessa de que, por meio da fé, obteremos o descanso de Deus na glória do céu. É a fé que, de fato, nos move. Assim, a gente vai ver isso nas próximas lições. Assim, a nova aliança inaugurada por Cristo era superior à antiga aliança, estabelecida por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Portanto, voltar aos princípios da primeira aliança seria um grande retrocesso espiritual. É por isso, irmãos, que tenho mencionado isso na classe algumas vezes, e eu não tenho nenhum medo de afirmar isso aqui. É que hoje muitas igrejas, algumas pelo menos, eu não diria muitas, mas algumas, né, estão fazendo seus cultos com princípios do Antigo Testamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Igrejas que no seu púlpito, no altar, chamado altar de adoração, até coloca uma arca da aliança, né? Aquelas arcas que você compra até em algum lugar por aí. Irmãos, isso não faz o menor sentido para o cristianismo. O cristianismo não tem absolutamente nada a ver com arca, com castiçal, com essas coisas que são coisas do Antigo Testamento. Eu fico às vezes pensando, por que se faz alguma coisa, né, como a arca, por exemplo, e se esquece de outras? Porque se você bota uma arca dentro do templo, você também teria que ter um lugar para queimar animais. Porque isso é do Antigo Testamento. Jesus, ele já
fez todo o sacrifício que podia ser feito. Então, a falta de conhecimento nosso, a falta do estudo da Bíblia, a falta da gente olhar para a Bíblia e aprender da Bíblia, nos torna, às vezes, crentes imaturos. Por exemplo, mencionei isso, né, uns dias atrás, e só para dizer, existem crentes, por exemplo, que ainda faz o sinal da cruz quando passa na frente do cemitério. Não é? Nem sabe por que está fazendo. Não é isso? Então, estou dando um exemplo. Então, crente, por exemplo, que tem medo de macumba, porque alguém foi lá e botou uma galinha preta na porta de casa lá, ou na frente, não sei das quantas, né? Não é isso? Tem gente que tem medo, porque está lá um despacho, ele passa bem longe, ele não quer porque acha que aquilo ali vai trazer alguma coisa ruim. Irmãos, a gente precisa amadurecer, né? Precisa amadurecer. E como nós amadurecemos? A gente amadurece estudando a palavra de Deus. Por isso que a carta aos Hebreus, irmãos, ela é uma carta extremamente propícia, adequada, relevante para o cristianismo. E eu peço aos irmãos que estudem com muito carinho essa carta, porque vale a pena a gente conhecer aquilo que o autor quer dizer para nós. Seguindo aqui ainda na página de número 12, com efeito, o autor da carta aos Hebreus, agora na página 13, quer mostrar que a melhor aliança foi estabelecida agora e de uma vez por todas. No desenvolvimento de sua argumentação, o autor quer nos fazer compreender que, agora preste atenção nisso, leia com muita atenção, eu marquei aqui, rabisquei, diz assim, que a aliança estabelecida por Jesus é melhor, porque somente por meio dela é que, enfim, poderemos ter o nosso pecado perdoado de uma vez e para sempre. Assim, podemos perceber claramente o anseio do autor por encorajar a fé dos cristãos hebreus nas promessas de Deus cumpridas na vida e na obra de Jesus. Então, o autor aos Hebreus, ele quer enfatizar que os hebreus precisam ter fé. E é muito interessante isso, porque quando, não vou mencionar agora, porque a gente vai ver isso na frente, mas quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 12 de Hebreus, que está lá a galeria da fé, o autor menciona ali homens que foram fervorosos, homens de fé, por isso serviram a Deus com toda alegria e com toda dedicação. E Paulo e o autor aos Hebreus, então, fala a respeito disso. Então, é a fé. É interessante porque uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus, né, e isso está na Bíblia, é que Ele acrescente a nossa fé. Interessante que nós não vemos nenhuma recomendação para Deus acrescentar a nossa riqueza, não pedimos a Deus para Deus acrescentar a nossa beleza, não pedimos a Deus para Deus acrescentar a nossa família, mas uma das coisas que a Bíblia recomenda é que nós peçamos a Ele, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu não sei se os irmãos têm orado assim, mas eu tenho. Senhor, acrescenta a minha fé, porque é a fé, meus irmãos, que faz a gente persistir, caminhar, sem desistir, sem olhar para o mundo, sem olhar para trás. É a fé que faz a gente crer, acreditar no impossível. É a gente olhar para Jesus e confiar nele totalmente a nossa vida, entregando a Ele totalmente a nossa vida e saber que no dia que nós partirmos dessa vida, nós estaremos certos, garantidos de que estaremos para sempre com Ele. É a nossa fé. Então, peça a Deus que Ele acrescente a sua fé a cada dia. Lá no finalzinho dessa primeira parte da carta da página 13, diz assim, eu não vou ler tudo, mas diz assim, lá no finalzinho, o autor da carta, de fato, o autor da carta faz uma longa exposição sobre a divindade e humanidade de Cristo,
mostrando através da lei, dos salmos, dos escritos e dos profetas, que Jesus é o Messias prometido, o rei e o sumo sacerdote perfeito. Essa palavra aqui do autor da lição, irmãos, é fantástica, porque toda a exposição da carta aos Hebreus é para mostrar que Jesus Cristo, embora fosse homem, também era Deus. E embora fosse Deus, também era homem. Porque alguns achavam naquela época que Jesus era só mais um profeta. Outros achavam que quando Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos, um poder especial emanado dos céus, incorporou nele e o transformou no Messias. Alguns pensavam assim. Mas a carta aos Hebreus mostra que Jesus era homem, porque veio num corpo como o nosso, mas era Deus, porque primeiro que ele nasceu de uma virgem, um milagre, coisa impossível de acontecer, somente por um milagre. Nós sabemos de toda a história. Também porque Jesus Cristo, várias vezes, ele mostrou o seu poder. E a gente percebe, a gente lê, por exemplo, em algumas passagens dos evangelhos, pessoas dizendo, olha, ninguém tem o poder como ele tem, ninguém fala como ele fala, e ninguém faz o que ele faz. Mesmo na morte dele e na ressurreição, depois que ele ressuscita, ele procura os discípulos e ali ele mostra uma prova de que ele foi pregado na cruz. Ele mostra as mãos, os pés com as cicatrizes, e não podia haver cicatrizes se não fosse num corpo humano como o nosso. Então, Jesus Cristo, ele era foi ao mesmo tempo homem, 100% homem. Por que nós dizemos que ele foi 100% homem? Porque ele sentiu emoção, ele chorou, Ele sentiu momentos em que ele teve fome, também, momentos em que ele ficou só, ele sentiu solidão. Então ele tinha todas as características, todo esse sentimento humano, mas ao mesmo tempo ele também tinha todas as características de Deus, de um Deus. Quando, por exemplo, ele tinha controle sobre a natureza, ele fez as águas do mar se acalmarem, ele ressuscitou Lázaro, ele curou um cego de nascença, e tantas outras coisas que a Bíblia menciona. E até mesmo o livro de João, lá no finalzinho, o Evangelho de João, lá no finalzinho vai dizer que mesmo se fosse escrever tudo quanto Jesus realizou, não haveria livro do mundo que comportasse tudo que ele fez. Então ele era Deus, Ele era Deus. O outro detalhe é na sua ressurreição, ele ressuscitou. Então qual é o ser humano que ressuscita? Ninguém. Então ele era humano, mas pela sua divindade, ele era Deus, ele ressuscitou e se apresentou ali. Então foi isso que a carta aos Hebreus tentou mostrar para aquele grupo de, embora cristãos, hebreus, mas ainda não tinham a mente voltada para o Cristo, mas sim para a tradição, para os princípios do Antigo Testamento. E o autor então fala a respeito disso. Um outro detalhe que ele menciona aqui é a questão do sacerdócio, Ele diz que ele era o sacerdote perfeito. Então, se havia sacerdotes naquela ocasião, naquela época, e haviam, Jesus era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Então ele era o sacerdote perfeito, e assim foi. A pessoa e obra de Cristo
é o ponto 3 da nossa lição. Eu leio aqui no início, diz assim: ademais, os 2 primeiros versos do capítulo 1 quase que expressam, em linhas gerais, o assunto principal da carta, que diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Espírito, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Esta verdade, a centralidade de Cristo como mediador de uma nova aliança estabelecida por Deus com o seu povo, é demonstrada já no capítulo 1 e nos 12 capítulos seguintes. Aqui está, irmãos, a importância da gente estudar um livro como este, né? A importância, para a gente saber quem é o Cristo, qual é a sua obra, o que é que ele fez, quem ele é. Porque, deixa eu dizer aos irmãos aqui, a gente hoje vê muita gente, até uma frase, né, que talvez seja até um pouco polêmica, mas é preciso que se diga, que hoje nós vemos muitas igrejas que estão cheias de gente, mas muita gente vazia de Deus, ou sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Muita gente, por exemplo, que vai à igreja para obter bênçãos. Muita gente vai à igreja para obter casamentos. Outros vão à igreja para trocar o dízimo pelas bênçãos. Outros vão à igreja por N razões. Mas por que nós estamos aqui? Por que nós somos o que somos? Quem é Jesus para mim? Então, talvez essas sejam algumas perguntas que nós precisamos fazer diariamente. A gente perceber qual é a importância desse Jesus. Jesus não é só alguém que perdoa pecados, é alguém que perdoa pecados também e salva. Jesus não é alguém que só salva, mas Jesus é alguém que perdoa pecado, que salva e nos regenera, e nos transforma. Porque um evangelho que não há transformação, não é evangelho. O evangelho, ele automaticamente faz a nossa transformação. O que é a nossa transformação? É a transformação do homem natural, ou seja, o homem sem Deus, para um homem espiritual, o homem com Deus. Nós continuamos com a nossa carne, o nosso corpo, mas a nossa mente é transformada pelo poder, pela ação de Deus, pelo poder do Evangelho em nossa vida. Então, se não há transformação, estamos vazios. Não é somente ser membro de uma igreja, não é somente ir num culto, não é somente entregar o dízimo, não é somente fazer alguma coisa na rua para evangelizar, é sobretudo transformar a nossa vida. Então, quando a gente transforma a nossa mente, o nosso coração, automaticamente as coisas vão acontecendo de maneira natural. Então, a carta aos Hebreus mostra para nós a pessoa, a obra de Cristo Jesus. Quem é Jesus para nós? Se você perguntar a muita gente, quem é Jesus? Foi um homem lá que andou há 2000 anos atrás. Talvez muita gente conheça o Jesus histórico, o Jesus visto nos filmes, na televisão, nas novelas da Rede Record. Talvez muitos vejam Jesus pendurado numa cruz ou numa igreja. Talvez seja assim, mas quem é Jesus para mim? O que é que ele significa para mim? O que é que ele fez com a minha vida? O que é que ele faz com a minha vida? Qual foi a transformação que aconteceu por causa da fé em Jesus Cristo?
Então isso é o que vale a pena a gente pensar. Quem é Jesus para a minha vida? Isso vai fazer toda a diferença. Por conseguinte, o verso 3 expressa que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Assim, o autor quer mostrar o caráter divino de Jesus e que o Pai é revelado através do Filho. Portanto, em Jesus, os primeiros irmãos e nós também podemos saber como o Pai trata cada ser humano na terra, como Ele trata o pobre, o rico, o angustiado, o que se sente abastado, o hipócrita, o sincero de coração, enfim. Em Jesus nós podemos saber quem é o Pai e o que Ele espera de cada um de nós. Veja que em alguns momentos, né, diante de Jesus, os próprios discípulos ou algumas pessoas perguntaram: mostra-nos o Pai. E o que é que Jesus disse? Quem vê o Pai, vê a mim. Então, se alguém quiser ver o Pai, tem que olhar para Jesus. Irmãos, isso aqui é tremendamente importante. Jesus é a nossa ligação, né, direta com o Pai. Eu tenho falado algumas vezes sobre o ministério, né, dessas três pessoas, que é a Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A gente sabe que Deus é um só, mas a Bíblia nos mostra essa Trindade, e cada um tem o seu período. Isso é importante a gente saber, para que a gente saia da meninice, para que a gente entre numa maturidade. Então, o ministério do Deus Pai, nós encontramos essa evidência, ou o ministério foi mais evidente, embora a gente perceba a presença do Filho e do Espírito Santo algumas vezes, como, por exemplo, João menciona, é uma das lições, uma das leituras diárias que nós fizemos. João menciona, por exemplo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem nada do que foi feito sem Ele. Então, Jesus aparece, né, também no início da criação, assim como o Espírito Santo algumas vezes. Mas o ministério do Deus Pai, ele inicia-se com a criação do universo e do homem até o último dos profetas. Os irmãos têm até aqui em Hebreus falando sobre isso, porque diz assim, nos tempos antigos, na antiga aliança, Deus falou através dos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Então, da criação até o último profeta, Malaquias, nós percebemos aí a atuação, o ministério, claramente o ministério do Pai. Com a vinda de Jesus Cristo, o nascimento dele, nós iniciamos aí um outro período, chamado período da graça, mas o período em que inicia-se o ministério do Filho, o Deus Filho. E esse ministério do Deus Filho inicia-se desde o seu nascimento até a sua ascensão, quando ali junto com Pentecostes, após aquele, ali no meio dos discípulos, e Jesus então ele foi assunto, ele subiu aos céus, ali termina o seu ministério terreno. E agora inicia-se um outro período, um outro tempo. Qual é esse outro tempo? Agora é o ministério, período do Espírito Santo, quando no Pentecostes ele desce e inicia-se ali o ministério.
aqui, irmãos, a gente precisa entender isso para resolver alguns problemas. Por exemplo, a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso, mas a gente resolve um problema. Por exemplo, há alguns grupos religiosos que ficam pedindo: desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, desce. O Espírito Santo não vai descer mais. A sua vinda, ela foi única. Ela foi única. Nós já estamos hoje, irmãos, debaixo da atuação do Espírito Santo, que vai se encerrar quando Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja. Então nós encontramos 3 períodos, 3 ministérios. Por isso que eu digo, a gente só vai entender tudo isso quando nós estudamos também o Antigo Testamento. Então nós temos o ministério do Pai, da criação até o último profeta, o ministério do Filho, do seu nascimento até a sua ascensão, e o ministério do Espírito Santo, da sua vinda, da sua descida, até quando Jesus voltar. Por que isso é importante? Primeiro, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus não está no templo. Deus não habita aqui. Tá certo? Deus habita em nosso coração. Como que Ele habita em nosso coração? Através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que habita em nós. Jesus está em nós? Sim. Deus Pai está em nós? Sim. Mas através do Espírito Santo. Então é preciso entender isso. O Espírito Santo habita em nós. Então, nós temos o Espírito Santo quando a gente está aqui, quando a gente está em casa, quando a gente está tomando banho, quando a gente está na rua. Em qualquer momento o Espírito Santo está conosco. E se a gente faz alguma coisa que contraria o Espírito Santo, ele não sai de nós, mas ele se entristece, é o que diz a Bíblia. Então, quantas vezes nós nós entristecemos o Espírito Santo? Então, qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio, irmãos, como crentes, é a gente andar em santidade para que o Espírito Santo que habita em nós não se entristeça. Não se entristeça. Por isso que a gente precisa andar de maneira correta. Por isso a importância da gente ter uma vida santa, uma vida digna. Porque esse templo que aqui está, e nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos andar de forma adequada. Irmãos, eu dou graças a Deus porque eu precisei entender isso claramente numa palavra que eu ouvi, nem foi aqui no Brasil. Eu estava com a minha esposa numa igreja, a igreja da minha filha, lá em Portugal, e pregou lá, a esposa do pastor, ela pregou sobre santidade, e isso me trouxe uma clareza, porque ela disse: como que o Espírito Santo vai habitar num templo cheio de impureza? Já pensou nisso? Como que o Espírito Santo habita num templo cheio de impureza? E ela disse: quando você está em casa, você limpa a casa, você arruma a cozinha, você arruma a cama, você tira o pó, você tira todas essas sujeiras porque você quer se sentir bem. Então você senta no sofá, vai para a cozinha, você se sente bem, alegre, feliz, tranquilo. E assim é também com a nossa vida. Então, onde habita o pecado, não pode habitar confortavelmente um Deus que é santo. A outra palavra que gostaria também de mencionar aqui, rapidamente, é que às vezes, irmãos, eu encontro aqui alguns irmãos fazendo isso, e lá fora também, principalmente lá fora, pessoas que às vezes, na sua oração, ele não ora de maneira sábia. Deus é bom, Deus entende o nosso coração, mas a nossa oração, meus irmãos, ela deve ser dirigida ao Deus Pai. Tem gente orando a Jesus, tem gente orando ao Espírito Santo. A nossa oração, oração sábia, ela precisa ser feita ao Deus Pai. E quando nós encerramos a nossa oração, o que é que Jesus ensinou? Tudo que vocês pedirem em meu nome,
eu vos darei. Então, a nossa oração sempre deve ser encerrada, a gente pedindo em nome de Jesus. E quem é que intercede? Quem ajeita as coisas? É o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos, irmãos, essas três pessoas na sua atuação. A oração é dirigida ao Deus Pai, nós pedimos em nome de Jesus, e é o Espírito Santo que é o nosso intercessor. Essa deve ser a oração. Às vezes, irmãos, a gente ora e Deus não responde, porque às vezes pedimos mal ou não sabemos pedir. Às vezes a nossa oração é tão automática, né? E tão repetitiva, que não é nem oração, às vezes é uma espécie de uma ladainha, de uma reza. Então a gente precisa ter cuidado, atenção nisso. Por isso que eu disse que às vezes a gente precisa sair da imaturidade, da meninice, para que a gente chegue de fato a uma compreensão de uma maior maturidade. Eu estou preocupado com a hora, porque a recomendação para eu terminar 9h45 em ponto. Também ainda nessa segunda parte, verso 14, eu já estou caminhando para o final, diz assim: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que a seu tempo viveu nesse mundo, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou e voltou para o céu e intercede por nós. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus. Então, para você pensar e agir, Então, tem aqui algumas perguntas que é para a gente refletir sobre isso, que diz assim: você já foi tentado a abandonar a sua fé em Jesus? Conte como superou essa tentação. Eu vou aqui rapidamente contar um pouquinho de um momento em que me deu vontade de abandonar, confesso. E foi justamente durante o seminário. Eu tenho aqui alguns pastores. Acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas só para aqueles que não estavam. Eu cresci na igreja, meus pais já eram crentes. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao estudo. Fiz até, quando eu era adolescente, um curso por correspondência, curso da Bíblia, né? E a gente vai para o seminário achando que sabe tudo, né? Não é isso, pastor? Eles acham que sabe tudo. Aliás, a igreja até manda alguém para o seminário porque acha que aquela pessoa ali serve como pastor. E às vezes não é bem assim. E eu, quando cheguei no seminário, que fui estudar introdução ao Velho Testamento, introdução ao Novo Testamento, as críticas, aquelas coisas que às vezes a gente estuda, né? E chegou um momento em que eu disse: olha, isso aqui, não creio mais nisso. Saí em casa, a Natalina lembra, cheguei em casa chorando, joguei a pasta assim para o lado, eu não vou voltar mais para o seminário, talvez nem para a igreja. Porque tudo que eu aprendi, eu estou desaprendendo, né? Você lembra disso? E no outro dia eu tentei não voltar, mas conversando com um professor, até já faleceu, o pastor Iomael Santana, foi bênção na minha vida. Também pastor Josias Vieira, outro pastor que foi bênção na minha vida, meu professor, pastor Iomael também. Conversando com ele, ele disse: Genival, preste atenção, nós somos crentes pela fé que Deus colocou em nosso coração. Então, se a gente não pode provar que a Bíblia é verdadeira, não há provas que ela seja verdade, também aqueles que criticam também sem razão, porque também não há prova que não é verdade. Então, o que vai valer aí é o que você crê. Eu creio num Deus que multiplicou 5 pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixinhos. Eu creio num Deus que abriu o mar vermelho. Eu creio num Deus que ressuscitou quem estava morto. Eu creio pela fé. Então é pela fé. Então peça que Deus acrescente a sua fé. E
seja o que dizem, continue crendo, porque a fé é que lhe dá esperança. E eu, então, olhando para Hebreus, né, é pela fé que a gente tem esperança, e para essa carta como um todo, isso mudou completamente a minha vida. Então pode chegar alguém que tente provar de que Deus não existe, ele não pode provar nunca isso. Se não pode provar que a Bíblia é verdade, muito menos pode provar que é mentira. Então, isso fez com que a minha fé fosse aumentada, e a partir daí me tornou uma outra pessoa. Me tornou uma outra. Foi aí que Deus me chamou, foi aí que eu senti o chamado para o ministério, e estou até hoje, 30 anos, pela graça de Deus. A outra coisa, já pode vir, irmã. A outra coisa, como podemos perceber um falso ensinamento? Preste atenção nisso. Como podemos perceber um falso ensinamento? A gente precisa olhar para a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, primeiro a Bíblia. Mas alguém disse também, veja só isso, alguém disse também que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Alguém disse, e é verdade. Desde que a gente olhe para a Bíblia e não tire dela a verdadeira lição, pode ser que alguma heresia seja criada. Então, se você não olhar a Bíblia com carinho, veja, por exemplo, os cretenses, né? Naquela ocasião em que os discípulos pregavam, eles saíam dali e iam para casa examinar, iriam pensar. Por isso, irmãos, que nós batistas fomos conhecidos durante muito tempo como os Bíblias, porque nós gostamos de Bíblia, nós gostamos de EBD. Infelizmente, hoje, nós vemos um esvaziamento, de um modo geral, em muitos lugares de EBD, mas, meus irmãos, a EBD é essa ferramenta para a gente conhecer mais a palavra de Deus. E por último, Jesus é mais do que um homem sábio. Você já testemunhou para as pessoas que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Então, olhe para Jesus não como alguém que foi da história, que foi histórico, mas olhe para Jesus como alguém que é a razão da nossa vida, porque se nós tirarmos Jesus da nossa vida, não sobra absolutamente nada. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e vida só há em Jesus. Se não tivermos Jesus em nosso coração, nós estaremos ou estamos mortos, e não é a morte que nós queremos vida, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a presença do pastor Genival aqui à frente, ministrando a nossa lição de hoje. Nós agradecemos também a presença de cada irmão que esteve aqui, cada aluno, e nós queremos encerrar o nosso EBD. Vou pedir à irmã Simone Oliveira que possa vir à frente para orarmos dando encerramento à nossa EBD. Agradecemos também aqueles que nos prestigiaram com pelas redes sociais. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, agradecemos, Senhor, essa oportunidade neste momento do Senhor falar aos nossos corações através do nosso pastor e professor Genival. Querido Pai, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, fazendo com que a gente consiga ser a Tua semelhança, Senhor, através do entendimento e das nossas orações. Pai, entregamos esse domingo em Tuas mãos e que tudo que for aqui feito em Teu altar, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoe também aqueles que estão a caminho e que estão através das redes sociais. Essa é a oração que te entrego em Tuas mãos através de Cristo Jesus, a qual derramou o Teu sangue por nós. Em nome de Jesus, amém.